A gente observa que, em geral, as pesquisas indicam uma adesão majoritária e crescente do povo brasileiro aos valores da democracia. Como a gente pode interpretar essas pesquisas? Eu penso que nós brasileiros estamos inseridos hoje num momento histórico inédito de afirmação e criação de novos direitos, isto é, de reivindicação de direitos que são garantidos constitucionalmente, mas não existem na prática, e ampliação do repertório dos direitos, seja daqueles que têm deficiência física, seja dos gays, seja dos índios e de outras minorias oprimidas. Na verdade, se nós fizermos uma comparação internacional do Brasil com outros países da América Latina, da Europa, da África ou da Ásia, nós dificilmente identificaremos um país que combine hoje, de uma forma tão intensa, uma democracia pluralista de massas com uma rede associativa e comunitarista tão forte como no Brasil. Isto é, nós temos hoje uma democracia eleitoral partidária que envolve mais de 100 milhões de eleitores, que está se consolidando em um regime amplamente pluripartidário, mais pluralista que a maior parte dos países europeus, inclusive em relação ao próprio Estados Unidos. Além disso, nós podemos constatar que existe hoje no Brasil uma tradição associativa de largo espectro, enraizada nacionalmente, envolvendo vastos setores da população. Nós poderíamos citar, entre outros momentos ou expressões dessa raiz popular, as centrais sindicais. Os movimentos sindicais brasileiros são considerados, pelos estudos comparativos internacionais, como aqueles que mais resistiram ao período neoliberal de desemprego, de perda de direitos trabalhistas, mantiveram uma taxa de sindicalização próxima a 30%, que é muito elevado. Nós temos certamente as redes organizadas da Igreja Popular mais importantes entre os países estudados, isto é, a tradição das comunidades eclesiais de base e das pastorais vinculadas às diversas religiões cristãs. Nós temos também um movimento de luta pela reforma agrária no campo, muito amplo e dificilmente encontrado em outros países. Nós temos experiências de orçamentos participativos, que são estudados internacionalmente, inclusive como modelos, e estamos incorporando a essa tradição participativa a realização de grandes conferências nacionais setoriais, que dificilmente tem também, que a gente encontra em outros países democráticos, e existe, além disso, um movimento importante de criação de direitos novos, como é o movimento gay. Nós temos assistido no Brasil aquelas que são consideradas as maiores, entre as maiores, se não as maiores, manifestações de orgulho gay do mundo. Isso tudo, então, configura um vasto quadro de afirmação de direitos e de criação de novos direitos. Quer dizer, com isso, que a democracia brasileira já alcançou um estado ideal? Não, longe disso. Nós podemos identificar 3 grandes questões ainda não resolvidas, no mínimo, pela democracia brasileira. A primeira delas é que nós identificamos uma expansão da identidade das mulheres, seja no mercado de trabalho, seja na escolarização, no acesso das mulheres à escolarização, mas isso não se reproduz numa participação paritária das mulheres na representação política, seja nos cargos executivos, seja nos cargos parlamentares. Hoje, a participação das mulheres nessas arenas está ainda em torno de menos de 10% em geral, considerando o país no seu conjunto. Então, o sistema político ainda não foi capaz de incorporar a atividade política das mulheres e representá-las adequadamente, as suas demandas, as suas agendas, as suas sensibilidades próprias, derivadas da sua condição feminina e da opressão do gênero.
Além disso, existe hoje um sentimento generalizado entre os brasileiros de repulsa à corrupção. Há muitos estudiosos que afirmam que a corrupção está no DNA dos brasileiros, que nós nos formamos desde a Carta de Pero Vaz de Caminhas, desde a descoberta, como corruptos, vinculados à prática de corrupção. Ora, se nós observarmos a consciência aferida em pesquisas hoje do povo brasileiro, nós vemos que mais de 80% dos cidadãos brasileiros consideram a corrupção um fato muito grave e que deve ser combatido. Então existe uma pressão para que o Estado brasileiro, nos seus 3 níveis, incorpore instrumentos de combate à corrupção sistêmica. Este, então, é um dilema, uma questão não ainda resolvida pela democracia brasileira, mas seria importante registrar essa nova consciência pública, democrática, cidadã, que não aceita mais o slogan do político que diz eu roubo, mas faço, como houve em certas conjunturas brasileiras. Em terceiro lugar, há uma evidente insatisfação com a qualidade da representação parlamentar no Brasil. Isso está vinculado, pelos estudos que se faz, à forma como se financiam as campanhas eleitorais. Elas são campanhas muito caras, o país é muito grande, o contingente de eleitores é muito vasto, a eleição proporcional também, ela significa, ela demanda mais investimentos materiais por parte do candidato, tudo isso somado e mais ausência de fiscalização adequada, faz com que haja um financiamento privado das campanhas eleitorais, redundando então em campanhas milionárias, em campanhas muito ricas e que acabam desfigurando a participação daqueles setores mais pauperizados, daqueles setores que têm menos acesso a recursos materiais. Não se explicaria de outra forma, por exemplo, o fato de que certamente os grandes donos de agronegócios no Brasil não constituem certamente uma vasta maioria da população. No entanto, eles têm a bancada chamada ruralista, vinculada ao grande agronegócio, ela é muito ampla no Congresso Nacional. Isso é em função da forma como as campanhas eleitorais são financiadas. É um resultado, uma consequência direta disso. A agricultura familiar é muito mais ampla, envolve um número muito maior de brasileiros e não tem uma representação parlamentar do porte, por exemplo, dos grandes ruralistas. É uma evidência de como o poder econômico ainda distorce a representação. Então, há uma demanda cada vez maior, crescente, entre os próprios cientistas políticos, de se fazer uma reforma do sistema de representação política no Brasil. Mas, voltando, nós estamos efetivamente envolvidos num ciclo muito forte de democratização do país, inédito em sua história, e que encontra poucos paralelos na contemporaneidade em outros países do mundo. Você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança nem parente, só anda de automóvel na cidade.